Olá, voltamos, Marcos Freitas. Voltamos. Com o nosso vlog, quem diria? Terceiro número. Terceiro número. E hoje nós temos o nosso primeiro convidado, Marcos Freitas. É verdade. Conseguimos essa façanha de ter alguém sendo entrevistado por esse vlog. Isso. Com muita generosidade sempre. Então aqui estamos diante do cônsul da Suécia, Dr. Renato Pacheco. Muito obrigado, boa noite. Arthur, obrigado, professor Marcos, pela oportunidade. Telespectadores, amigos da Suécia, boa noite a todos. Muito obrigado. Acho que a gente pode começar aqui o nosso papo. Conte-nos um pouco, você é cônsul honorário, é isso, da Suécia? Eu sou precisamente cônsul geral honorário da Suécia. Talvez caiba aqui uma pequena explicação. O cônsul honorário não é um diplomata de carreira. Ele é, enfim, um profissional escolhido pelo governo que faz uma seleção buscando atender localmente não só a sua população presente, mas também a população do país que gostaria de conhecer, enfim, a Suécia. Então a minha função aqui, Arthur, é basicamente procurar atender brasileiros que vão trabalhar, vão estudar, enfim, tem alguma relação familiar ou profissional com a Suécia, mas também aqueles suecos que aqui residem, trabalham em empresas suecas em São Paulo, na região pela qual eu respondo, que vai desde do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, os Mato Grosso e São Paulo também. Então essa é a razão pela qual o cônsul é geral, porque ele abrange, na verdade, uma jurisdição com pelo menos 6 estados, e onde se concentra a maior parte da população brasileira. E como ele disse, o consulado não é de carreira, porque não é nenhum diplomata expatriado. Então o consulado é composto por mim, pelo vice-cônsul Peter Johansson, pelo nosso assistente consular, que é o Alexandre, e nós somos uma equipe que trabalhamos dentro do Team Sweden, né? Que é um time formado não só pelo consulado, pela embaixada também, aqui em Brasília, a relação diplomática de carreira, mas temos parceiros também do Business Sweden, que é o escritório comercial do governo sueco, a Câmara de Comércio, que é uma entidade privada sem fins lucrativos, e temos o CISB, que é o Centro de Inovação Sueco-Brasileiro, em São Bernardo do Campo. Então, esses 4, 5 atores perfados, nós chamamos de Team Sweden, e o consulado é um deles. Tem aqui a oportunidade de se falar. E qual é o tamanho da Suécia no Brasil? Professor Marcos, obrigado pela pergunta, que é muito interessante. O tamanho da Suécia no Brasil gira em torno de mais ou menos 200 empresas que investem no Brasil. Investem nos setores de serviços, no setor industrial, de comércio, mas evidentemente que existe um tráfego de comércio internacional sem que haja um investimento local. Né? Então o Brasil exporta para a Suécia exporta ao Brasil, mas nós temos essas empresas suecas, são 200 mais ou menos, são membros da Câmara de Comércio, Brasil-Suécia, que estão aqui há muitos anos no Brasil. Né? Então nós temos empresas aqui com mais de 70 anos no Brasil investindo em comunicação, indústria farmacêutica, em embalagens, em caminhões, em automóveis, um monte de setores que são estratégicos para o crescimento do Brasil. E mais recentemente na área de defesa também, né? Nós temos um grande projeto com a Força Aérea Brasileira, e a empresa sabe que é uma empresa 100% privada, ela não pertence ao governo sueco, mas que tem desempenhado um papel estratégico no fortalecimento da relação Brasil-Suécia também. E para concluir a resposta à sua pergunta, professor Marcos, um ponto importante que nós temos na relação Brasil-Suécia é procurar aproximar também os países em valores. Né? Então a Suécia é um país que defende valores que são chaves hoje para a sociedade brasileira. Nós estamos vendo aí recentemente a questão de inovação, de tecnologia, mas também essa consciência pela responsabilidade social. Que ela não pode ser apenas uma responsabilidade do governo, tem que ser das empresas também, né? Então na Suécia, para nós é muito claro que as empresas são responsáveis por interagir com a comunidade na qual elas se inserem. Então, até a pena mencionar para o pessoal que a Suécia é o único país que tem uma rainha brasileira. É verdade. Arthur e professor Marcos, é uma especificidade da Suécia ter uma rainha que também é brasileira. Eu digo também porque a rainha Silvia tem um pai que foi alemão, ela nasceu na Alemanha, mas cresceu aqui na nossa cidade, em São Paulo, e enfim, tem um português que é fluente,
e nos honra muito. É uma rainha sueca que também é brasileira, então é a nossa única brasileira, que nós podemos dizer que é uma rainha em exercício. Inclusive tem passaporte brasileiro. Tem passaporte brasileiro. Tem passaporte brasileiro e tudo. Tem nome brasileiro, né? É Silvia Toledo, né? Então é bem brasileiro mesmo, mas que já é rainha, enfim, há mais de 40 anos, 42 anos praticamente, né? Acho que tem algo muito interessante na Suécia, porque ela é um estado muito inovador, o que fomenta muito a inovação. Você vê que tem 20 empresas, mais ou menos, se a gente listar, que são, assim, impressionantes. O que explica isso? A Suécia é tão inovadora assim, e como que o Brasil poderia se aproximar disso? Olha, Arthur, eu sempre costumo responder essa pergunta quando me é feita da seguinte forma. A Suécia não é um país que nasceu como está, né? Rico ou desenvolvido. A Suécia, no século XIX, mesmo no começo do século XX, era uma nação pobre. É um país que se industrializou apenas no início do século XX. O que marca bastante a sociedade sueca é a consciência da educação. Tem corrupção na Suécia? Também tem corrupção, mas muito pouca. A corrupção é combatida de uma forma muito veemente, não apenas pelas autoridades, mas pela população, que escolhe bem os seus governantes. Né? Então, professor Marcos, o combate à corrupção não deve apenas ser um combate repressivo, ele tem que ser um combate preventivo, que é feito no longo prazo com programas de educação, não só educação política, mas educação mesmo nas escolas. Então, um sujeito bem formado vai escolher bons representantes. Mas antes de você voltar na inovação, a gente estava conversando antes sobre a história do Toblerone. Conta só a historinha do Toblerone, que é interessante para o pessoal saber. Toblerone, hein? Aquele chocolate suíço. Só para esclarecer, um chocolate suíço, mas talvez o professor Marcos se refere aqui a um episódio que houve alguns anos atrás, quando uma pré-candidata ao cargo de primeiro-ministro, era chefe de um partido, ela, enfim, por um descuido, acabou fazendo uso do cartão corporativo para comprar um Toblerone. Isso veio a público e causou bastante constrangimento, porque na Suécia, enfim, os agentes públicos, eles na verdade são servidores, não são servidos. E ela preferiu renunciar em prol de uma política de austeridade, até porque ela reconheceu que não foi adequado, embora fosse até um valor insignificante, um chocolate, enfim, para uso pessoal, mas é inaceitável na cultura sueca porque a população tem no representante um exemplo de liderança. Então, qualquer desvio de conduta, ele é punido moralmente. Então, e dinheiro público não é privado. Dinheiro público não é privado, dinheiro público é de todos. Dinheiro público não é realmente de ninguém, é de todos. Né? Então, nós temos, eu sempre costumo também dar esse exemplo, em média no Brasil, claro que depende do nível de representação do deputado, mas é comum o deputado ter direito a nomear assessores, 5, 6, até 7 assessores. Né? E na Suécia é muito comum o contrário, você ter um assessor que é compartilhado por 6 ou 7 deputados. Né? Então é uma inversão de valores. A Suécia tem um modelo nórdico que prevê que a população tem todo o direito de fazer, enfim, um controle preventivo na escolha dos representantes, mas um controle a posteriori com transparência. E aí que eu digo sempre, né, que a Suécia tem a lei de transparência mais antiga do mundo, que data, enfim, do século XVIII. Ao passo que no Brasil, a lei de transparência é de 2011, então ela tem talvez aí 7 para 8 anos. Né? Então essa é uma diferença importante. O acesso à informação, a publicidade do gasto público é uma questão importante na democracia. A gente vê que a Suécia é inovadora já há muito tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, e também uma questão que a gente tenta copiar, só que de uma forma errada, talvez, aqui no Brasil, que é a presença do Estado, seja na economia ou seja um provedor de educação, saúde, enfim. Tenta-se adotar o mesmo sistema com uma carga tributária, acho que até um pouco mais baixa do que a da Suécia, que quanto corresponde por pessoa, mais ou menos, a carga tributária? A tributação da renda na Suécia é variável em função da renda individual de cada cidadão, mas pode chegar às vezes até ao entorno de 50%. A diferença, Arthur, é que na Suécia, apesar do índice alto de taxação, há um retorno alto para a população também. Né? E esse retorno acontece justamente pela cobrança também da população dos seus governantes, é isso? A população faz questão de pagar os impostos e faz questão de receber uma qualidade na prestação do serviço público. Né? De um modo geral, como eu disse, não só a questão da área
de ensino e educação é prioridade, mas também a saúde, também o transporte, a segurança, que são, enfim, os serviços mínimos, né, que a população precisa para desenvolver a sua economia. Mas eu sempre costumo dizer que sem empresas fortes, nenhum país é forte, porque a arrecadação é feita a partir da capacidade contributiva dos agentes econômicos. Então, um país que não tem empresas fortes, dificilmente vai conseguir uma economia forte, porque até é muito mais saudável que a economia seja organizada por setores privados que conhecem melhor o seu negócio. O Estado, se for superdimensionado, não consegue a verticalidade necessária e também a adaptação que se faz sempre adequada em diferentes regiões. E eu sempre brinco também que a população sueca é pequena, mas o país, enfim, não é pequeno. A Suécia, embora seja, enfim, a 5ª extensão territorial da Europa, ela tem uma população muito concentrada no sul, até em razão das temperaturas, condições climáticas. No Brasil, a população ela é muito ampla, são praticamente, enfim, 20 vezes a população sueca, de um território que supera mais de 15 vezes a sueca. Então, é difícil se conseguir uma administração homogênea com a população também tão dispersa, né? Mas, de fato, o que talvez aproxima bastante a Suécia do Brasil, eu sempre brinco, não é só a questão que, além da rainha Silvia ser brasileira, o rei Pelé ter conquistado a primeira Copa do Mundo em Estocolmo, há exatos, né? Vamos calcular aqui, de 58 para 2018, são 60 anos, não é isso? Então é mais de meio século. É o fato que são ambos países que têm uma visão bastante social. O Brasil, enfim, está passando por uma fase bastante peculiar na sua história e tem procurado se aproximar de valores que não são apenas suecos, né, Arthur? São valores, como já dizia o professor Marcos, são valores, enfim, universais de países que optaram pela via do desenvolvimento social também. Mas eu tinha uma última pergunta aqui para a gente fazer, que é a seguinte: uma das coisas que eu admiro na Suécia é até a própria criação do Prêmio Nobel, não é? Que, no caso da paz, é feito pela Noruega, né, educação, mas medicina, todos eles são feitos no sentido de inovação. É verdade. E é uma sociedade que, de alguma forma, com isso, cria uma cultura de mérito. Como é que isso se reflete? Essa cultura de mérito na Suécia, que é uma coisa que no Brasil a gente perdeu o hábito, né, de premiar o mérito. Como é que eles construíram uma sociedade de mérito? É bem interessante o seu comentário, porque, veja só, nós até hoje não tivemos nenhum laureado brasileiro que foi, enfim, recebedor do Prêmio Nobel, né? E naquela ocasião, nós tínhamos também, quando havia uma união da Noruega com a Suécia, a ideia de estender esse legado não só para os países nórdicos, mas para o mundo inteiro. Tanto é que, se nós formos ver o número de laureados, a maioria nem são suecos, são pessoas de todas as nacionalidades. E mas gera essa cultura de mérito? Gera essa cultura porque é aquela ideia. Você inova a ciência, não só a física, a química, enfim, medicina, várias áreas, mas você está sempre buscando o quê? Que os melhores possam ser reconhecidos, né? E isso é muito importante, porque eu mesmo comentava com um colega, né, recentemente, uma visita aos Estados Unidos, todo professor de Harvard, de Stanford, qual que é o seu dele? É o Prêmio Nobel em Estocolmo, que recebe das mãos do nosso monarca, Sua Majestade o Rei Carlos XVI Gustavo, que tem essa tradição. Ele mesmo, pessoalmente, a Academia Real, né, enfim, em conjunto com a Academia Nobel, tem essa função de estar sempre divulgando e buscando talentos na Suécia e fora da Suécia, né, porque o reconhecimento é mundial, não é só sueco. Perfeito, acho que ficamos bem. Muitíssimo obrigado, Renato Pacheco, por ter nos dado a honra de nos receber e também de conceder essa entrevista, a primeira entrevista para o nosso blog. Com uma grande personalidade. Com uma grande personalidade. Muito obrigado, Arthur, professor Marcos Freitas, é uma honra para o nosso Consulado-Geral da Suécia em São Paulo recebê-los, agradeço a oportunidade, desejo ainda aos nossos amigos e ouvintes aqui transferidos da Suécia uma boa noite e até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima, não deixe de nos acompanhar, hein? E como é que é? Tem que dar o like, é isso, mano? Tem que dar o like, por favor, dê like, né, gente? Tá bom? Tá bom, até mais, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.
is who it's me or is it you? It's a confusion. Someone's called us down in Brazil. They are rich but we are